Fala galera, fala turma! Estudando para concurso da Unesp, Constituição do Brasil. Outra questão de prova objetiva anterior. Questão legal, modelo típico de bancas de concurso público. Tá na tela, você pausa o vídeo, leia. Vai ser importante o vídeo, bastantes os destaques que trarei aqui para vocês. Legal? Olha aqui. Vou falar sobre como eu estudaria a Constituição para o concurso público da Unesp. Vamos lá! De acordo com o que disciplina a Carta Magna sobre os direitos e garantias fundamentais, assinale a alternativa correta na sua prova. Você grifa que era correta. Tá ok, tá ok, A, B, C, D ou E. O direito de propriedade é garantido pela Constituição, podendo a autoridade competente, no caso de iminente perigo público, usar de propriedade particular, assegurada ao proprietário indenização ulterior se houver dano. É uma redação da Constituição. Estaria realmente de acordo com o que está escrito na Carta Magna? Carta Magna é a Constituição Cidadã, a CF 88. Direitos e garantias fundamentais, muito importante na nossa Constituição. Tudo fez sentido, parece tudo correto. Você tem uma comichão, vontade de marcar A. Mas eu falo nos vídeos do canal para você ver, olhar as demais alternativas, para ter a certeza de que a alternativa A é a resposta. Se na B, na C, na D e na E houver um erro ou mais em cada alternativa, e aí você tem a certeza, a convicção, direitinho na A, o que está escrito na nossa Constituição. Então vamos ver a B, a pequena propriedade rural. Fala isso na CF. Assim definida em regulamento, ainda que trabalhada pela família, será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes de sua atividade produtiva. Fala de propriedade rural pequena na Constituição. Fala quando essa propriedade, que é pequena, ela é trabalhada pela família. Fala de objeto de penhora e fala desses débitos. Mas está assim na Constituição? É uma pergunta apenas, uma reflexão. C, a criação de associações e na forma de decreto legislativo, a criação de cooperativas dependem de autorização da autoridade competente, sendo permitida a interferência estatal em seu funcionamento. E aí, associações, cooperativas, tudo isso tem na Constituição. Mas existe a dependência de autorização de autoridade competente? Quem é a autoridade competente? Porque você viu na alternativa C e na alternativa A. Assim está essa expressão na redação ou nas redações das alternativas que correspondem ao que estão lá na Constituição. Por quê? A autoridade competente é a administração municipal, por exemplo, a administração estadual, o governo municipal, governo estadual, são exemplos de autoridade competente. Direito de propriedade, iminente perigo público. Então, cai um helicóptero em uma fazenda. Não precisa ir lá o socorro, o bombeiro, a polícia científica, adentrar essa propriedade, essa fazenda, resgatar possíveis sobreviventes do acidente do helicóptero. Entendeu? Então, a pessoa é dona da fazenda. Direito de propriedade, é garantido. Mas cai um helicóptero lá na fazenda. Minha fazenda é toda cercada, ninguém entra. Não. Então existe o dever da autoridade competente, das autoridades para o salvamento, para prevenções, para análises daquele acidente, vão entrar lá na propriedade. De repente com um trator, um monte de equipamento, e aí havia uma plantação ali e já estragou por causa da queda da aeronave, mas aí passa para lá, passa para cá, todo mundo pisoteia,
tem lá um silo e utiliza o silo para colocar destroços da aeronave e movimenta pedaços do helicóptero para cá, para lá, puxa, arrasta e pode estragar parte ali da fazenda, além do estrago feito pelo impacto do helicóptero na terra daquela fazenda. Então, por isso fala de indenização ulterior. Isso aqui quer dizer posterior, depois. Vai indenizar depois o proprietário. Por exemplo, aqui o que estamos falando da fazenda, né? Isso é assegurado pela Constituição, porque a propriedade particular, essa pessoa deixou, e deixou não é porque quis, eu sou bondoso, eu sou bondosa. Não, houve um acidente, as autoridades precisam entrar lá para resgatar sobreviventes, fazer o trabalho de perícia, etc. Então, talvez haja algum dano, prejuízo para o proprietário da fazenda, mas a Constituição diz que haverá indenização. Depois de tudo resolvido, se houver dano, existe a condução. Por isso que parece que é a alternativa correta. Na B, fala de propriedade pequena, rural. Ela é definida por regulamento, está assim na Constituição. Ainda que existe essa conjunção concessiva, ainda que trabalhada pela família, será objeto de penhora para pagamento de débitos decorrentes da atividade produtiva, pagamento de débitos de uma Ferrari que a pessoa comprou porque produziu alguma coisa na pequena propriedade rural? Não. Débitos decorrentes da atividade produtiva, naquela pequena propriedade rural, né? O dono, a dona comprou ali um pequeno equipamento, uma roçadeira, algo proporcional às suas condições econômicas, financeiras. Então, é um investimento. Investimento. E aí, a pessoa não conseguiu pagar, não houve colheita naquele ano, naquele período. Tudo bem, é sazonal, é imprevisto, é inesperado. E aí, porque não tem como pagar a dívida, porque adquiriu, comprou algo para prosperar ali a sua produção, em sua pequena propriedade rural, juntamente com a família, vamos penhorar. Não, não vai ser penhorada, está na Constituição. C. Criar associações e cooperativas não dependem de autorização da autoridade competente. Não depende do presidente da República, do governador, do prefeito, de câmaras, de vereadores, assembleias legislativas. Não. É livre a criação. A lei penal nunca retroagirá, ainda que seja para beneficiar qualquer cidadão. De novo, redigiu, aplicou uma concessiva, ainda que fala na Constituição diversamente disso que está na D de dado. É assegurado a todos os cidadãos natos o direito de resposta proporcional ao agravo, exceto o direito de indenizações por quaisquer danos. Veja que aí talvez a alternativa mais absurda, aquela chamada alternativa extravagante, que extrapola, por quê? É assegurado, começou bem, isso tem bastante na Constituição, o direito de resposta proporcional ao agravo. Agravo, Fábio? Espera aí que vai ser legal o vídeo. Mas é assegurado a todos os cidadãos natos, você vê no artigo 12 da Constituição, brasileiros natos, brasileiros naturalizados, quer dizer que somente para os natos o direito de resposta é assegurado e, ainda por cima, proporcional ao agravo. Não, e os brasileiros naturalizados? Só por causa disso você identificava e falava, não é a escola. Vamos então à fundamentação, porque inclusive houve aqui, dizendo uma exceção, o direito de indenizações. Cadê o dano material, etc e tal? Vamos lá. Artigo 5º, tudo em destaque. No caso de iminente perigo público, a autoridade competente poderá usar de propriedade particular assegurado ao proprietário indenização posterior se houver dano. Fundamentou o acerto da alternativa A. Na B, que falava da pequena propriedade, é aquela propriedade rural definida em lei, desde que trabalhada pela família. Se é uma pequena propriedade rural, mas não é trabalhada pela família,
Então, não está de acordo com esse inciso do artigo 5º da Constituição, artigo 5º que está no título 2º dos Direitos e Garantias Fundamentais, que está ali no começo da questão. Legal? Falou direitos e garantias fundamentais e, em especial, no capítulo 1º dos direitos e deveres individuais e coletivos, marquei iminente, porque isso aqui você vê citado na Constituição 2 vezes. É um jeito legal, como eu disse, de estudar a Constituição. Faça a busca por palavras-chave, expressões-chave, pequena propriedade. Quantas vezes essa expressão pequena propriedade é mencionada na nossa Constituição? Na redação desse terceiro inciso aqui em tela, a criação de associações, também de as cooperativas, independem, olha só, somente 2 letrinhas, não dependem de autorização. E é proibida a interferência estatal. Eu marquei interferência porque você verá, eu trouxe destaques, por exemplo, agravo, citado 2 vezes essa palavra agravo. Tá ok? Tá ok? A lei penal não retroagirá, salvo para beneficiar o réu. Então, na D de dado, a lei penal nunca retroagirá. Nunca não é o que está escrito na Constituição. A lei penal não retroagirá, é diferente. Na Constituição fala que a lei penal não vai retroagir, não vai voltar atrás, com o perdão do pleonasmo. A lei penal não vai retroagir, exceto se for para beneficiar o réu. Como assim, Fábio? Então, tem um crime, tem uma lei. A pessoa comete o crime e a lei diz que a pessoa vai pagar 10 anos de cadeia. Daí surge uma nova lei que diz: aquele mesmo crime, se a pessoa cometer, e houve quem cometeu aquele crime, agora a pessoa vai ficar na cadeia 5 anos. Percebe? Quem foi condenado pelo crime X, quando a lei dizia que a pena era de 10 anos, quando surge a nova lei para esse crime X, aqueles que já estão presos, pagando a pena de 10 anos, eles vão se beneficiar da nova lei que diz que agora a pena é de 5 anos. É isso que ensina pra gente, salvo para beneficiar o réu. Falou de lei penal, então pensamos em crime. Esse benefício, essa diminuição da pena, vai beneficiar essa pessoa que já está presa. Legal, então? É assegurado a todos os cidadãos natos. Aqui você sabe que não teria como ser a resposta, porque é assegurado o direito de resposta, nem especificou se somente brasileiros, se só natos, se só naturalizados, se estrangeiros e mais, proporcional ao agravo, além da indenização por dano moral, material ou à imagem. Então, antes de voltarmos aqui, porque já identificamos que a alternativa A é a resposta da questão, ficamos sem dúvida nenhuma. Legal. Nas demais 4 alternativas, observamos os erros. Título 8º está no conteúdo programático. Então, sobre buscas na Constituição, com a tecla Ctrl F, F de Fábio, você vê agravo citado 2 vezes. Olha aqui, agravo. E o título 8º está no conteúdo programático. Leia artigo 196, bem importante, bem legal. Então você viu que a palavra agravo está tanto naquele inciso do artigo 5º da Constituição, quando fala que é assegurado o direito de resposta a todos, proporcional ao agravo, além de indenizar por dano material, moral e à imagem. Também existe a palavra agravo no artigo 196, quando fala de doença e de seus agravos, agravamentos, pioras. Inclusive, talvez sejam semânticas, significados diferentes das 2 palavras agravos. E o artigo 196 está dentro do título 8º, que começa no artigo 193. Queridinha da banca, hein? Ordem social. Iminente, citada essa palavra 3 vezes e, por exemplo, mas você vê no artigo 136, iminente instabilidade. Isso aqui, ó, você não precisa saber, porque é título 5º. E no seu conteúdo programático estão títulos 1, 2, 3 e 8. Pula para o 8, não tem 5.
Então, aqui foi só curiosidade. Agora, o título 3, terceiro, está no conteúdo programático da Organização do Estado e fala de iminente perigo e em tempo de guerra, no inciso 3º do artigo 22, competências. Banca VUNESP gosta bastante, tem um vídeo no canal que resolvo questões sobre isso aqui. Legal? Para você é fácil, é difícil? Eu acho difícil. E não é raro cair em prova de concurso público da Unesp. Então você viu que iminente, citado aqui, pelo menos 2 vezes, mas tá bom. Você entendeu o que eu quis trazer para você? Pequena propriedade, a expressão por inteiro, uma menção só, e realmente é o inciso que está lá no artigo 5º, no título 2º, que é para você estudar. Direitos e garantias fundamentais, cobrado inclusive na questão. Retroagir uma vez só, e retroagirá, o verbo retroagir conjugado. Então você vê que a lei penal não vai retroagir, salvo se for para beneficiar o réu. Tá bom? Interferência, 2 menções. Por exemplo, no título 2º, criação de associações, de cooperativas, que não dependem de lei. Leia e entenda a inteligência da redação do inciso 18 do artigo 5º. Fala assim: a criação de associações não dependem de autorização. E continua. E, na forma da lei, a criação de cooperativas não dependem de autorização. Então, essa redação você lê separadamente. A criação de associações não dependem de autorização. E a criação de cooperativas, na forma da lei, também não dependem de autorização, sendo proibida interferência estatal em seu funcionamento. E a palavra interferência, como eu disse, mencionada 2 vezes na Constituição, você vai ver. Artigo 8º fala que é livre associação profissional ou sindical, observado o seguinte: a lei não poderá exigir autorização do Estado para a fundação de sindicato, ressalvado o registro em órgão competente, proibidas ao poder público a interferência na organização sindical e proibida também a intervenção do poder público na organização sindical. Então, interferência, essa palavra 2 vezes na Constituição, no capítulo 1º, artigo 5º, no inciso que fundamenta a resposta de nossa questão, você entendeu a redação? E também continuando, no título 2º, Direitos e Garantias, capítulo 1º dos Direitos Sociais, artigo 6º, bem importante, eu trouxe porque o parágrafo único é relativamente recente, antigamente só havia o artigo 6º, então pause o vídeo, leia, não vi ainda a cobrança, talvez uma vez sim, porque falava de vulnerabilidade social, transferência de renda. Então é bem importante, bem legal saber do parágrafo único do artigo 6º. E o artigo 8º novamente menciona interferência. E o artigo 8º é para você estudar. Na questão falou de associações, falou de cooperativas, mas você viu ali também quando fala de sindicatos. Então, interferência estatal não pode. Legal? Pequena propriedade rural não é definida por regulamento. Olha o cuidado. É definida em lei. Lei. Desde que for trabalhada pela família. E aí não vai ser objeto de penhora. Se é pequena propriedade e é trabalhada pela família, e é pequena propriedade definida em lei, ela não será objeto de penhora. Tudo bem? A lei penal nunca retroagirá, ainda que para beneficiar qualquer cidadão. Não, existe a regra que diz: a lei penal não vai retroagir, não retroagirá, salvo se for para beneficiar o réu. Então, em algum momento ela vai retroagir. Tá ok? Mas aqui afirmou que nunca, nunca é diferente de não. Na Constituição fala, a lei não vai retroagir. Se for para beneficiar o réu, ela vai retroagir, entendeu? E aqui é assegurado a todos. Não é aos cidadãos natos, não é aos naturalizados, aos estrangeiros. É assegurado, está na Constituição e nem fala a todos. Simplesmente informa, afirma. É assegurado. Pronto, acabou. O direito de resposta proporcional ao agravo, além da indenização por dano material.
e falava na alternativa E de escola, assegurado o direito de resposta proporcional ao agravo legal, exceto o direito de indenizações por outros danos posteriores? Não. Aqui fala além de outras indenizações por dano moral, material, imagem. Legal? Que tal? Gostou? Quer mais? Bons estudos. E até a sua aprovação. Qualquer dúvida, deixe nos comentários. Gostou? Comente ou deixe apenas um like. Não gostou? Não deixe like, talvez deixe um dislike e deixe escrito sua crítica. Valeu, galera. Valeu, turma. Até o próximo vídeo.